Muito bem, então vamos a João capítulo 5, do versículo 16 em diante. Eu vou ler alguns versículos saltitados, então você vai me acompanhando aí, tá? E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo porque fazia coisas do sábado. Só para você entender aqui o contexto, o capítulo 5 começa com a cura daquele paralítico do tanque de Betesda, né? Jesus chega lá, cura o homem no sábado, o homem sai andando pela rua, levando a esteirinha nas costas, pronto, aquilo ali já foi suficiente para os inimigos de Jesus ficarem endemoniados, né? E agora eles estavam querendo matá-lo, porque ele curou um homem no sábado. Então, é a partir daí que nós estamos lendo. E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Quer dizer, só piorava a situação, né? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, vírgula, fazendo-se igual a Deus. Verso 19, mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Verso 23 diz, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Agora olha o verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Tá? Um pouco mais à frente, no versículo 30, diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso aqui explica a oração dele no Getsêmani, né? Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Verso 35. Ele era a candeia, falando de João agora, que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para fazer, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E verso 37, diz, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E terminando o verso 39, ele diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Pai, fala aos nossos corações nesta manhã, afeta, Senhor, o nosso caráter, afeta o nosso espírito, afeta a nossa comunhão contigo, afeta a nossa família, Senhor, o nosso bem-estar, a nossa saúde física, emocional e espiritual. Para a glória do teu nome, você diz? Amém. Deixa eu tentar te explicar o que Jesus está dizendo aqui, que é algo muito, muito interessante, que a gente não para prestar atenção. Esse ramo de trigo, um dia, ele esteve plugado num ramo maior. Então, estava lá no campo, esse raminho de trigo, plugado lá, enxertado, conectado
com uma lavoura inteira de trigo, portanto conectada ao solo, ao chão. E por causa disto, tinha vida aqui. Vida. Mas a partir do momento que alguém foi lá e arrancou fora esse ramo, a vida continuou lá no solo, a vida continuou nos que ficaram no solo, mas aqui não tem mais vida. Isso aqui está morto. Aliás, é por isso que a gente come, porque é a morte do elemento que Jesus disse. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz fruto. Então, é a morte do grão que produz vida. Então, quando você desconecta ele do solo, ele morre. Passa pouco tempo e morre. A gente compra as frutas lá em casa e agora, pouco tempo atrás, descobrimos o segredo da banana, né? Para a banana durar mais tempo, tem que comprar ela e cortar todas elas do cacho, né? Você corta elas do cacho, ela dura mais tempo, né? Se você deixar ela conectada, ela continua naquele processo de deterioração, porque uma vez desconectada, ela morre. Daqui a pouco ela está estragada, começa a dar aquelas nitingazinhas, tem que jogar no lixo, morreu, né? Esse cacho de... Fazer bolo. Esse cacho de uva, um dia estava plugada lá na videira, aquela parreira linda de uvas espalhadas pela cerca e tal. Esse cacho estava lá plugado, portanto, ele tinha vida. A partir do momento que ele desconectou da videira, a vida para de fluir aqui, continua fluindo lá na videira, mas ela para de fluir aqui. Então, se não comer isso aqui em poucos dias, o que vai acontecer? Vai para o lixo, porque a vida parou de fluir aqui. O que Jesus está dizendo é algo tão interessante, tão profundo, que nos ajuda a entender a natureza de Jesus. Na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo estão interconectados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia apresenta claramente a natureza e o caráter dos três. São três pessoas num só Deus. Os três interconectados. E Paulo, quando fala de Jesus, tanto Paulo quanto o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, eles falam coisas semelhantes. Em Filipenses, Paulo diz claramente que Jesus, existindo em forma de Deus, ele não brigou, não fez questão, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aceitou o desafio de assumir a forma de servo, ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, escute bem. Quando Jesus desconecta do Pai para assumir a forma humana, a vida flui de Deus como um todo. Ele é o centro da vida. Então, quando Jesus desconecta do Pai, a tendência é que a vida pare de fluir nele, porque ele desconectou da fonte. Então, o que o Pai faz? Porque a natureza dos dois é a mesma natureza, o Pai concede ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, é como se o molho de trigo e o solo tivessem vontade própria e eles decidissem, não, você vai ser arrancado, que você precisa ir lá para New Time Church, para poder participar da mesa da ceia. Tudo bem, você vai ficar separado de nós por um tempo, mas nós vamos conceder a você o direito e a habilidade de ter vida em si mesmo. Então seria esse raminho de trigo aqui nunca morrer, porque embora desconectado do solo e desconectado do ramo, ele continua tendo vida nele mesmo. Então, isto explica por que Jesus diz, não, ninguém toma de mim a minha vida. Ele diz, eu dou a minha vida. Ou seja, se Jesus não desse a sua vida, nem morrer ele poderia, Cida. Nem morrer. Porque se ele tem vida em si mesmo, não tem como ele morrer. O único jeito dele morrer era ele doar essa vida, ele dar a vida. Por isso, todo o histórico de Jesus dos evangelhos, você vê, eu estou lendo em João, inclusive,
exatamente por isso, porque o livro de João consegue passar isto de uma forma muito mais clara do que os outros evangelhos, é muito mais porque esse é o propósito do evangelho de João, não é porque um é melhor do que o outro, é porque esse é o propósito do evangelho de João, mostrar esse processo de deterioração do ministério de Jesus que leva até a sua morte. Você não consegue ver isto em Mateus, Marcos e Lucas, como a gente consegue ver em João, porque como João registrou mais o que Jesus disse do que o que Jesus fez, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que registraram mais o que Jesus fez do que o que Jesus disse, João registrou mais o que ele disse, por isso tantas palavras em vermelho no Evangelho de João, porque João está preocupado em registrar o que ele está dizendo, não só o que ele está fazendo. Assim fica clara a imagem de Jesus gradativamente deteriorando o seu ministério e a sua relação com os judeus e com a sociedade para provocar a sua própria morte. Caso, por exemplo, interessante, que é o caso da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele faz isso calculadamente. Porque Lázaro adoeceu, era amigo de Jesus, Jesus era amigo da família de Lázaro, e agora Lázaro está doente, e eles mandam alguém lá dizer para Jesus, o amigo que tu amas, olha que frase cruel, né? O amigo que tu amas está doente. Imagina, antes da gente... pode ser, joga aqui para o cantinho aqui. Alguém ajuda aqui. Alguém ajuda aqui. Vou colocar no cantinho ali que ajuda. E aqui mesmo, aqui no cantinho. Isso, ótimo. Então, chegam para Jesus e dizem, o amigo que tu amas, aquele que tu amas está doente. Tu precisa vir rápido. Jesus fala, calma, que pressa, eu vou depois. E esse depois passaram-se 4 dias, e quando passam 4 dias, o tempo suficiente para Lázaro morrer. Aí quando Lázaro está morto agora, Jesus vira para os discípulos e diz, agora podemos ir, porque Lázaro está dormindo. Ah, mas você está dormindo, está seguro, né? Aí Jesus, não, ele está morto, eu estou dizendo que ele está morto. Aí Jesus vai porque Lázaro está morto. Ele está calculadamente fazendo aquilo, porque ele sabia o impacto que aquilo ia causar, porque era a ressuscitação mais próxima de Jerusalém que aconteceu no ministério de Jesus. Enquanto acontece lá com a filha de Naim, enquanto acontece com fulano de tal, com o ciclano, mas quando acontece com Lázaro, poucos metros de distância de Jerusalém, ali é onde está o centro religioso, onde tudo acontece, onde os fariseus e saduceus controlavam tudo. Ele está fazendo aquilo de propósito, ele está causando aquilo. Ele ressuscita Lázaro na frente dos fariseus. Lá tinha gente influente de Jerusalém que assiste com os próprios olhos ele levantar um morto com 4 dias de morto. Um defunto com 4 dias de morto. Para quem não sabe, os judeus acreditavam que até o 3º dia o espírito ficava pairando sobre o corpo, né? Ah, morreu. Ok, 3 dias o espírito fica pairando sobre o corpo. Então, qualquer ressurreição até 3 dias, os judeus acreditavam que não, o espírito estava pairando e voltou para o corpo. Por isso que Jesus esperou 4. Esperou 4 porque, ok, parou de pairar, então agora eu vou ressuscitar para vocês saberem que eu tenho vida em mim mesmo. Eu tenho vida em mim mesmo. Então, Jesus está dando uma informação tão poderosa no que diz respeito à relação dele com a natureza humana, de que ele se entregou 100% à natureza humana, sem deixar de ser Deus integralmente. Então ele desconecta do Pai, no sentido de se afastar fisicamente do Pai, não do Espírito, porque o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba,
e habitou sobre ele, o que prova que são três entidades, são três pessoas. O Pai está no trono, que é o lugar do Pai, o Filho está encarnado e o Espírito está vindo e repousando sobre o Filho. São três entidades. E aí, quando ele desconecta, o Pai vira para Jesus, agora é a minha conjectura, dizendo, ok, você vai desconectar, você vai cumprir a missão, mas você precisa continuar tendo vida em si mesmo. Então você, Jesus, se torna o ser mais incrível que já pisou sobre a terra. Mais incrível. Porque o que mais se aproxima de Jesus seria Adão. Adão não tinha vida em si mesmo. Como é que eu sei? Porque quando ele faz o que faz, comendo o fruto, ele morre. Então, se ele morre, é porque a vida não estava nele mesmo. A vida era uma dádiva, era uma concessão de Deus. Em nenhum momento a gente vê Deus soprando nas narinas de Jesus o fôlego de vida. O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, de pomba, para o exercício do seu ministério, porque ele abdicou da sua integralidade, como Paulo diz, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, ele abriu mão de muita coisa para voltar a se encarnar. Estava ouvindo um debate entre um apologeta cristão e um muçulmano. E aí o muçulmano debatendo com o pastor, dizendo o seguinte, não tem como Alá encarnar num corpo humano. Alá é grande demais para poder encarnar num corpo humano. Aí o pastor perguntou assim, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Alá é onipotente? Alá é onipotente. Aí eu falei, descreve para mim onipotente, o que é ser onipotente? Aí, quando o cara perguntou, deve ter batido um pino na mente do cara. Tipo assim, ixi, falei besteira, né? Falar é onipotente? Define para mim onipotência. O que é onipotência? Aí falou, não, onipotência é um ser capaz de tudo, um ser que pode tudo. Falou, ok, então Alá é onipotente, ele pode tudo, mas ele não pode encarnar num corpo humano. É isso que você está dizendo? E ele é onipotente. E aí foi impressionante, o cara foi ficando assim, sem saída, porque admitir que Deus é todo-poderoso e pode todas as coisas, mas, embora isso, ele não é capaz de assumir a forma humana para pagar pelos nossos pecados, morrer, dar a sua vida, porque lembre-se, ninguém tirou a vida de Jesus. Fique claro isso. Ninguém tirou a vida de Jesus. Não adianta ficar com raiva dos sacerdotes, com raiva dos judeus. Vocês sabem que existe uma linha religiosa que demoniza os judeus por causa disso. Né? Não, Jesus mesmo falou, não, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Você imagina se esse raminho aqui tivesse vida nele próprio, independente do solo, independente do resto do molho que está lá ainda plantado, se esse raminho tivesse vida em si mesmo, não importa o que eu faça com esse ramo, eu não consigo destruir a vida que está aqui dentro. Eu posso picar ele em 1000 pedacinhos, que cada pedacinho que eu picar terá vida em si mesmo. Eu posso pegar, esfregar, moer isso aqui, fazer um pão, que o pão que eu fizer dele terá vida em si mesmo. E cada partícula desse ramo terá vida em si mesmo. Aí a gente entende o processo da ressurreição. Por que a ressurreição de Jesus foi possível? Porque ele tinha e tem vida em si mesmo. Então ele morreu, ele tinha que cumprir o rito da morte, ficou morto por 3 dias completos, portanto, elimina na mente dos judeus a ideia de que o espírito estava pairando por ali. Ele completa os 3 dias, então quando ele completa os 3 dias, ele ressuscita para de novo mostrar que ele tinha e tem domínio sobre a vida. Não apenas sobre a morte, mas sobre a vida. Agora, escute bem isso aqui, gente. No versículo
no versículo 19, ele diz, respondeu Jesus e disse, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. E no verso 22, e também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo. Ou seja, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É o que Jesus disse para os seus discípulos pouco antes da sua ascensão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, escute bem, essa vida, por isso que eu não entendo, sinceramente, como que alguém pode viver a vida cristã pela metade, gente. Como que a igreja pode viver a vida cristã pela metade? Como que alguém pode crer em Jesus, admitir salvação em Cristo Jesus e viver a vida cristã limitada, impedida de ser integral? Como? Só tem uma explicação. Se eu não estiver conectado, eu não tenho vida em mim mesmo, Jefferson Neto. Eu não tenho vida em mim mesmo. Se eu não tenho vida em mim mesmo, o que acontece se eu começar gradativamente a me desconectar de Jesus? O que aconteceu com isso aqui? Eu perco vida, eu morro. E a morte não precisa ser abrupta, instantânea, imediata. Quando você desconecta isso aqui do solo, isso aqui não morre imediatamente. O cacho de banana não morre imediatamente. A razão do porquê eu posso comer essa uva aqui é porque ela não morre instantaneamente. Quando eu desconecto ela, ainda tem vida girando ali dentro. Só que aquela vida que está gerando ali dentro, ela vai se esgotar, porque ela parou de receber vida. Então, se ela parou de receber vida, a vida que ainda estava ali no caule e na fruta ou no cereal, ela vai completar o seu ciclo e não tem mais vida entrando. Só tem vida saindo. Então entenda a diferença entre Jesus e nós. Entre Jesus e todos os outros. Jesus e Moisés, Jesus e Adão, Jesus e Noé, Jesus e Abraão, Jesus e Jacó, Jesus e Davi, Jesus e todos os outros. O único ser humano que pisou no planeta Terra e que tinha vida em si mesmo, era Jesus. A ponto de, se ele não entregasse a sua própria vida, ninguém jamais poderia tirá-la. Ele vira para Pilatos e diz uma coisa impressionante. Tanto Pilatos quanto Herodes estavam ali impressionados, tentando provocar Jesus, para ver se via um negóciozinho, um milagrezinho, um fenômenozinho. Aí quando Pilatos vira para ele e fala assim, rapaz, eu estou te dando a chance, eu tenho o poder de te condenar ou de te salvar. Olha a cabeça de Pilatos. Está nas minhas mãos o poder, em outras palavras, de tirar a sua vida ou deixar a sua vida. Aí Jesus olha para ele e fala assim, pois deixa eu te dar uma informação que você não sabe. Se eu quiser e clamar ao Pai, ele envia agora 3 ou 4 quaternas de anjos. Ele envia agora, ou seja, ele acaba com essa farra. Um anjo matou 170 e tantos mil assírios do Velho Testamento. Um anjo. Lá no livro de Reis, 175, se eu não me engano, 1000 soldados assírios. Aí Jesus diz, se eu quiser e clamar ao Pai, ele envia agora não sei quantos anjos, 4 companhias de anjos, e acaba com tudo isso aqui. Ou seja, ele está dizendo para Pilatos o seguinte, eu não posso nem falar demais, se eu falar muito, eu estrago o projeto. Porque vocês não têm o poder de tirar a minha vida. Eu dou a minha vida, eu estou doando a minha vida para a salvação de muitos. Essa é talvez a maior diferença entre Jesus e qualquer um de nós aqui nesta sala. Escute bem o que eu vou te dizer, e eu vou dizer isso com muito amor.
Nós estamos vivendo uma era em que a vida cristã está se tornando algo secundário. Nós estamos... 12, olha, 12 legiões, é muita raça de anjo, gente. Muita raça de anjo. E agora o que eu quero te passar como informação é que esta geração, não só esta, algumas gerações, estão vivendo a vida cristã como se fosse algo secundário. Tipo, eu faço todo o restante, se sobrar tempo eu também pratico a minha fé, eu também vivo a minha vida cristã. O que eu estou fazendo sem eu perceber? Eu estou me desconectando de Cristo, desconectando, porque não adianta você dizer, não, com Jesus está tudo bem, pastor, eu só não tenho tempo mesmo, e tal, a minha vida é muito corrida, e tal, mas eu com Jesus está tudo tranquilo. Não. A Bíblia mostra que a minha relação com Jesus passa por uma série passa por um processo, e dentro desse processo está a igreja está nesse caminho do processo da minha relação com Jesus. A igreja faz parte disso. Então, se eu não estiver conectado a Jesus, se eu for gradativamente me desconectando dele, eu não percebo a tragédia, porque a vida não para de fluir instantaneamente. Eu passo um período ainda me iludindo, porque ainda tem vida fluindo ali. Então eu tenho a sensação de que está tudo bem. O problema é que no momento do corte, a vida que está aqui dentro, ela tem um ciclo e ela ainda vai fluir dentro daquele ciclo, mas não tem mais vida entrando. Se não tem mais vida entrando, vai chegar o momento que vai acontecer isso aqui. Um dia esse ramo aqui já foi verdinho, belo, bonito. Quando ele começa o processo de amadurecimento, ele fica meio alaranjado, é uma cor bonita, você olha assim, está começando a amadurecer. Esse ramo já teve outras cores. Mas essa cor que você está vendo aqui agora é uma cor permanente, essa cor é eterna. Essa cor aqui não muda nunca mais, porque o ciclo da vida que fluía aqui dentro já terminou. E aí eu quero que você considere isso, respondendo para você mesmo. Qual é a sua cor espiritual? Qual é a cor espiritual? Quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo em você? Elas estão vendo vibração, cores vibrantes. Elas estão vendo a presença de Deus, a glória de Deus. Elas estão vendo o fluir da vida em você. Ou as pessoas estão olhando para você. E o pior é quando todo mundo à minha volta percebe que eu estou seco e só eu acho que eu continuo verde. Que eu continuo bem, que está tudo ok. Todo mundo à minha volta sabe que eu estou seco. Eu passei um período da minha vida assim, período em que eu dei certo até um certo limite na vida profissional. Aqui nesse país, você sabe, se você investir realmente profissionalmente numa área, você vai colher os frutos. Foi um período que estava tudo indo muito bem por um lado, mas eu estava secando por outro lado. E todo mundo à minha volta já estava percebendo aquilo. Mas para mim estava tudo bem. Estava tudo caminhando bem, tinha dinheiro entrando pelo outro lado, estava tudo dando certo por um outro lado. Mas tinha áreas da minha vida que estava secando, e não é que eu não sabia, eu fazia de conta que eu não notava, porque tinha coisas dando certo do outro lado. Quem está me entendendo? E aí Jesus, quando ele diz no verso 22, dizendo, também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Significa que Jesus, esse mesmo Jesus, que hoje está de braços abertos, é o Senhor da igreja, é aquele que nos perdoa, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, é aquele que responde às nossas orações, é aquele que não nos abandona, é aquele que está preocupado conosco e demonstra amor, é aquele que é a porta, é aquele que é a água viva, o Salvador,
perdoador, esse mesmo, ele detém um outro lado que eu só vou descobrir no futuro se eu não tiver cuidado. É que ele detém todo o poder de juízo do Pai. Então, assim como ele tem vida em si mesmo, ou tinha vida em si mesmo, enquanto andando fisicamente aqui na Terra, agora é mais do que óbvio, né? Mas eu estou falando do período físico dele. Assim como ele tinha vida em si mesmo, ele também detinha, como detém até hoje, todo o poder de juízo do Pai. Inclusive explica por que nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que isso significa? É porque as suas misericórdias não têm fim. Ok. A misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus só pode ser entendida se eu der nome a ela. E o nome dessa misericórdia chama-se Jesus. A misericórdia de Deus chama-se Jesus. Porque a face de Deus se chama Jesus. É porque não dá para jogar ali o texto de Hebreus, mas eu leio aqui para vocês. Hebreus capítulo 1 é um texto que deveria estar marcado na Bíblia de todo mundo. Diz assim, 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, olha bem, presta atenção aqui no que eu estou lendo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, a forma multifacetada de Deus falar no Velho Testamento, ele está dizendo, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Por quê? O Filho encarnou, aí ele explica por quê. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e por aí vai. Então, o que o escritor ali está dizendo? Ele está dizendo, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus no Velho Testamento, tudo aquilo, o anjo do Senhor que aparecia aqui e acolá, fenômenos sobrenaturais, relâmpagos e trovões, mar abrindo, monte fumegando, tudo tremendo. Ele está dizendo, tudo aquilo ganhou um rosto. Tudo aquilo ganhou uma face, tudo aquilo ganhou um nome. E como é que eu lidaria com um Deus tão espetacular, tão espalhafatoso? Um Deus, inclusive, assustador. Quando ele apareceu no deserto lá para o povo de Israel, todo mundo queria morrer, se enfiar num buraco. Porque o poder dele era tão grande que o monte tremia. Sabe o que é você estar diante da manifestação de um Deus que faz tremer uma montanha? O povo apavorado com aquilo. Aí o povo faz algo sem perceber que eles estavam, de certa forma, apontando para Jesus. O povo vira para Moisés e fala assim, Moisés, por favor, seja você a face desse Deus. Esse Deus é poderoso demais, nós estamos com medo, Moisés. Faz o seguinte, ele fala contigo e você fala conosco. Ou seja, Moisés, seja você a face de Deus para conosco. Nós estamos com medo dele. Ou seja, eles estavam sem saber, sem perceber, eles estavam provocando o que aconteceria no futuro. Quando Jesus vem, Jesus se revela ser a face daquele Deus poderoso, assustador do Velho Testamento. Grande demais para ser entendido, poderoso demais para se relacionar. Não dava nem para se relacionar com ele. Por isso que era uma pessoa só, era uma única pessoa. Ninguém mais podia se aproximar, os sacrifícios tinham que ser oferecidos por gente específica. Não podia tocar nisso, não podia tocar naquilo, não podia olhar para a arca, não podia não sei o que lá, porque dava B.O. As pessoas morriam. Eu te pergunto,
Como que a raça humana faria, vocês aí que, né, os estudados, os espertos, né? Eu estudei pouco, pastor, mas tem aí a sabedoria popular, né? Aqueles que botam o dedo assim e dizem que vai chover no dia seguinte. Como que um Deus desse assustador, que treme monte, que derrete topo de montanha, como que esse Deus se tornaria um Deus pessoal para se relacionar comigo e com você? Como? Você imagina se toda vez que você fosse orar, falar com Deus, o prédio tremesse e derretesse a cerca da sua casa? Imagina lá. Toda semana eu tinha que reformar o prédio, que não sei lá. Por quê? Não, eu orei essa noite e Deus resolveu responder, e tremeu a casa, e não sei o que lá, e terremoto, e abriu uma cratera no quintal. Como é que você ia se relacionar com esse Deus? Como? Não, sabe o que Deus fez? Deus falou o seguinte: ok, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma face, eu vou dar a vocês uma face. E vou dar a vocês uma face com características humanas. Porque quando vocês me buscarem, vocês se relacionarão comigo de forma pessoal. É isso que esse escritor está dizendo. Está dizendo, tudo aquilo que vocês viram no Velho Testamento, nos últimos dias, ele diz, ele falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. O qual sendo, não é se tornou, sendo o resplendor da glória, porque ele sempre foi isso, e a expressa imagem da sua pessoa, diz, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí, se você abrir, sugiro que você faça isso em casa, Ezequiel capítulo 1. Leia a descrição que Ezequiel dá da visão que ele tem de Deus. Talvez para mim a visão mais impactante que tem em toda a Bíblia de alguém, a visão que alguém teve de Deus. A de Isaías é muito forte, as experiências de João no Apocalipse são muito fortes, e Daniel teve visões gloriosas, mas para mim nenhuma visão de Deus em toda a Bíblia é mais impactante do que a que Ezequiel teve no capítulo 1. Porque Ezequiel descreve esse lado assustador de Deus, esse lado devastador. Um ser que existe numa forma de energia tão pura, tão poderosa, tão onipotente, que devasta tudo que tem pela frente. Tudo. E como a Bíblia, não é possível que a Bíblia nos dê tudo sobre Deus, não é possível. A Bíblia dá o que pode para nos ajudar a entender. Então, quando a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, a Bíblia está tentando nos ajudar a entender a natureza desse personagem, desse ser. É um fogo consumidor. Então, você imagina se começa a pegar fogo aqui nessas paredes. Deus nos livre e guarde, começa a pegar fogo naquela porta lá e nessa porta aqui. Aí não tem para onde sair. Aí o fogo vai. Aí o fogo passa. Lembra aquela boate Kiss no Brasil? Aquele incêndio que deu lá, que morreu 200 e tantas pessoas? Porque o fogo subiu, pegou no teto, pegou nas saídas, as pessoas não tinham para onde sair. Aí aquilo que era fã, que era alegria, que era não sei o quê, que era noitada, que era... De repente aquilo se torna um tormento, porque agora tem um fogo consumidor. Um fogo consumidor devorando tudo que tem em volta. Então, quem é Jesus? Talvez esse seja o título da mensagem. E quando a gente prega todo dia no mesmo lugar, a gente não fica preocupado em dar título, né, para a mensagem. Né? Mas vou dar esse título para a mensagem.
título da mensagem hoje é Entendendo Quem é Jesus. Entendendo quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus, se você chegar agora diante do trono de Deus, como vários já tiveram essa oportunidade. Vários. Os que entendem um pouco de inglês, procure o testemunho do pastor. Deve estar dormindo agora. Lá da Louisiana. Como é que é o nome dele, meu Deus? Vou lembrar depois. Pastor da Louisiana. Se eu não lembrar agora, eu posto depois no grupo da igreja o vídeo. Na minha opinião, um dos testemunhos mais espetaculares de arrebatamento. Ele chega diante do trono. E quando ele chega diante do trono, o anjo que transportava ele levava umas frutas consigo. E o anjo ia dando para ele essas frutas. Ele comia aquela fruta, aí ele conseguia ficar mais um tempo. Porque ele acredita, ele diz no testemunho, que ele acredita que ele foi arrebatado com corpo e tudo. É essa a experiência que ele tem, que ele acredita que foi. Porque ele descreve algumas coisas que ele acredita que só eram possíveis porque ele foi levado com corpo e tudo. Então, a única forma dele subsistir o que ele vivia lá era comendo umas frutas que o anjo dava para ele. Ele tinha que comer aquelas frutas. Ele comia aquelas frutas, ele ganhava um vigor. Daí a pouco ele começava a perder força de novo, ia perdendo. O anjo dava para ele, come mais essa fruta. Ele comia aquela fruta e tal, e até ele chegar diante do trono de Deus. Quando ele chega diante do trono de Deus, aquela usina de força, aquela coisa espetacular, aquele trono elevado nas alturas, como se fosse um gerador ultra, super potente, mega potente nuclear. Aquela coisa, e ele descreve até o barulho que saía do trono, aquele barulho como se fosse um vento violento, uma coisa... Aquilo saía, e ele olhava assim, ele não conseguia levantar a cabeça, hoje falava, come a fruta, come a fruta. Ele comia a fruta para conseguir levantar um pouquinho a cabeça, e quando ele olha assim, de dentro daquela usina vai saindo um rosto. E vai saindo um rosto, e aquele rosto vem em direção a ele. Era uma pessoa. Quem era? Jesus. Eu quero que você entenda isso. Deus te ajude a entender o que eu estou dizendo aqui hoje. Sem Jesus, é impossível se relacionar com Deus. Impossível. Porque sem Jesus, Deus deixa de ser um Deus pessoal. Sem Jesus, Deus perde essa característica de um ser pessoal capaz de se relacionar com esta criança que aqui está. Meu Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, ele é a expressa imagem. Expressa imagem. Então, quando Deus, aquela usina mega nuclear de força em erupção, como diz, eu vou terminar com isso, pode ficar tranquilo. Quem me dá mais 5 minutos? Ok, uns 6 aí me deram 5 minutos, então só aí já dá o quê? Já dá 30. Ok, olha bem. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso. Lembra? Ele descreve de uma forma tão interessante, que é um negócio ensurdecedor, um barulho ensurdecedor. Tudo fluindo daquela usina de força, que não dá para ver rosto, não dá para ver nada. É um centro condensado de energia. E eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se. Então imagina, consumidor, e um resplendor ao redor dela. E no meio, olha bem, no meio uma coisa como de cor de âmbar.
que saía de dentro do fogo. Quer dizer, tinha uma silhueta, uma coisa lá no meio daquela usina de força, aquele fogo a revolver-se. Verso 5. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Aqui ele descreve os querubins, né, que são os seres mais próximos de Deus possível. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor do cobre polido. E tinham mãos de homens debaixo das suas asas. Olha só, Jesus, você está entendendo que isso tudo aqui é Deus em Jesus, revelando uma forma. Esses querubins que foram criados por ele, foram criados para revelar esse caráter que nós conheceríamos depois como um homem chamado Jesus. Alô? Tem alguém ouvindo aqui, meu Deus? Meu Jesus. E tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados. Assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de um homem, à direita, todos os 4 tinham rosto de leão, à mão esquerda, e todos os 4 tinham rosto de boi, e todos do rosto de águia, e vai descrevendo, aí fala das rodas, fala do espírito que estava nas rodas e etc. Aí verso 13, e quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo. Olha bem, você imagina, você dá de cara com um querubim desse. Por que era brasas de fogo? Porque é a única forma desses seres sobreviverem. Eu vou criar seres para ficar dentro dessa usina comigo. Esses seres vão habitar comigo aqui, esse ambiente aqui, esse fogo que se revolve. Então, qual é o único jeito desses seres sobreviverem? Eu vou fazer eles de fogo. Eu vou fazer eles do mesmo material que flui de mim. É o único jeito. Aí Deus cria os quatro querubins. E Deus os cria como fogo. A semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. Olha bem, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Ok, não está bom o fogo, não? Não, então também vai sair relâmpago do negócio. Está entendendo agora? Porque quando Deus desce lá no monte, o povo entra em pânico. Como é que você se relaciona com uma pessoa dessa? Como é que você se relaciona com Deus desse? Como? Só tem um jeito. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, senão porque se não for por ele, você tem que chegar de peito aberto diante desses relâmpagos, diante desse fogo a revolver-se e falar, ok, Deus, eu quero um tete-a-tete direto aqui. Preciso de Jesus, não. Vamos nós dois aqui, um tete-a-tete direto. Você acha que vai acontecer o quê? Hein? Acabou. Now you paid attention. Vocês entenderam o que eu preguei aqui nesta manhã? Que se eu ou você, escute, se eu ou você começarmos a nos esvair da vida de Cristo, não há
como você recuperar isso. Não há. Não há como. Não trate a sua relação com Cristo como se fosse algo secundário. Algo que você pode levar na barrigada de qualquer maneira, que vai sempre dar certo. Deus é bom, não sei o quê. Não faça isso. Por isso que Jesus é diferente de Moisés, é diferente de Davi, diferente de Paulo, diferente de Abraão, diferente de Maria. Maria. O que os católicos não conseguem entender? Isso que eu acabei de explicar. Eles não conseguem entender a diferença entre Maria e Jesus. Entre São Pedro, São isso, São aquilo e Jesus. Eles não conseguem entender que Jesus é sine qua non, que significa o quê? Único, exclusivo, incomparável. Coloque-se de pé. Eu quero te fazer um desafio nesta. Quero te fazer um desafio. O que você acha de nós hoje? Nós estamos caminhando para o encontro dos sedentos. O que você acha de hoje aproveitar o relógio de oração? Nós cumprimos agora, vamos de novo agora de sexta-feira, de nós renovarmos o nosso pacto com Cristo. Porque eu sei o que a fraqueza espiritual é capaz de fazer. Às vezes, a pessoa se enfraqueceu espiritualmente, ela não sabe mais o caminho de volta. Ela não sabe voltar. Ela se enfraqueceu espiritualmente. E ela não sabe exatamente por que enfraqueceu e não sabe também como voltar. Ela não sabe como resgatar isso. Então eu tenho uma boa notícia. A face de Deus está aqui hoje e se chama Jesus. Porque ele tem vida em si mesmo. E ele é o único que pode restaurar ou renovar a vida que pode ter se esvaído de mim e de você, para nos dar uma nova vida e para nos dar uma nova sede, uma nova gana por mais de Deus. E ele não nos dá o Espírito por medida. Amém? Então fecha os seus olhos. Cadê a Luana? Ajuda aqui, Luana. Queria que você não distraísse agora com as crianças. A gente está com a situação lá atrás que eu já expliquei. E criança não dá para controlar 100%. Então a solução é você não distrair com elas agora. Eu quero que você agora foque em Jesus. E que você agora faça a sua oração. Você vai dizer para Jesus: eu não sei o que está se passando contigo. Eu, Jefferson Neto, não sei. O que eu vejo é o externo. Eu olho, estou vendo todo mundo aqui igual. Eu não sei o que se passa no seu interior. Você sabe, então você tem que fazer a sua oração agora e dizer para ele o que você precisa restaurado nesta manhã ainda, 11h41, o que você precisa restaurado, renovado e fortalecido. E eu posso te garantir, com absoluta certeza, ele está 100% disponível a restaurar o que estiver quebrado. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. O caminho da relação com ele é sempre a sinceridade. Sempre a sinceridade. Diga a verdade para o Senhor nesta manhã. Os tronos e domínios
os governos e poderes, teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Nós temos fome e sede de Ti, Senhor. Nós queremos que esta sede aumente. Nós queremos um anseio novo nos nossos corações, por algo fresco, novo da parte do Senhor. Nós queremos que o Teu Espírito seja absoluto em nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa indiferença. Perdoa, Senhor, e renova em nós a fome e a sede por uma nova relação, por uma nova intimidade, Senhor. Nós queremos conhecer a face do Deus vivo. E esta face tem nome, se chama Jesus Cristo. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Levante a sua mão direita e diga comigo, Senhor. Levante a mão e diga, Senhor, nesta manhã eu apresento a Ti a minha indiferença, a minha fraqueza. Eu sei que o Senhor é mais. Eu sei que o Senhor tem mais. Me perdoa, Senhor, se em algum momento eu gradativamente fui me desconectando dessa vida. Eu quero ser preenchido novamente. Me encha de vida novamente. Eu quero transbordar de vida novamente. Me dê uma sede nova. Me dê uma fome nova. Me dê um novo anseio pelas novidades do Teu Espírito. Muda a minha vida. Muda a minha história. Muda a minha casa. Muda a minha família. Muda o meu chamado. Muda o meu ministério. Muda a nossa igreja. Em nome de Jesus. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome É sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Deus sempre serás. Santo, Santo para sempre. Dê um aplauso ao Senhor com todo o seu vigor nesta manhã.